Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje nós estamos aqui recebendo a geriatra a doutora Patrícia Pires da Move. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. E o tema de hoje nós vamos falar sobre sarcopenia no idoso, ou seja, perda de massa muscular no idoso. A Patrícia vai explicar direitinho o que é e nós vamos ter um entendimento um pouquinho mais amplo sobre isso. Então, primeiramente, eu gostaria que você definisse, assim, explicasse para o público o que é a sarcopenia. Então, vamos lá, né? Sarcopenia basicamente é a perda de massa, força ou função muscular, né? Dos músculos. E hoje a sarcopenia tem até CID, né? Então, é uma doença definida mesmo. Uhum. É uma condição de extrema importância e prevalência, né? No envelhecimento. Por isso que é tão importante a gente trazer isso aqui hoje e explorar um pouquinho melhor. Então, por definição, é a perda de massa, força ou função muscular, né? E qual que é a relevância dela? Eu acho que o principal não é nem a gente definir, é saber por que ela é importante, né? Então, são as consequências dessa perda muscular ao longo da vida, né? Aqui a gente está falando do envelhecimento, mas sarcopenia pode acontecer em outras idades e vou comentar um pouquinho em que momentos isso pode acontecer. Mas acho que os desfechos são muito desfavoráveis, né? Quando a gente está frente a um idoso sarcopênico. Então, o idoso sarcopênico, ele acaba tendo como consequências ali um declínio funcional importante, né? Então, funcionalidade no idoso, o que é? A capacidade de conseguir fazer as coisas sozinho. Desde levantar da cadeira, ir ao banheiro, ou sair de casa, andar, tudo, né? Então, tudo isso a gente precisa de músculo para fazer. Então, a sarcopenia leva a um declínio funcional ao longo da vida. Aumenta muito o risco de quedas, né? A gente sabe que queda no idoso é uma coisa que assusta muito, né? Sim. Pelas consequências dela. Uhum. E a sarcopenia em si, ela tem um aumento de mortalidade na população idosa. A gente vê que o idoso sarcopênico tem uma mortalidade maior do que o idoso não sarcopênico. Uhum. E a prevalência é assustadora, né? Eu tenho uma notícia triste para dar, que a gente começa a perder massa muscular aos 30 anos de idade. Isso é um problema. Isso é assustador. Então, assim, a gente tem o nosso pico de massa muscular aos 30 anos de idade e a partir dali, a gente perde mais ou menos 1 a 2% ao ano de massa muscular, pensando num adulto que não pratica a atividade da forma correta. Isso é muita coisa, porque se você começa com 30 anos e chega aos 50, quer dizer, já perdeu 20%. Se não cuidou adequadamente dessa massa muscular, você perdeu 20% dela, é altíssimo. Na vida. E aos 80 anos, falando dos meus pacientes, da sua população, você pensa que perdeu quase 50% da massa muscular da juventude. Então, isso é muito importante, né? Então, acho que primeira mensagem importante, assim, é prevenção. Né? Então, eu brinco até que as pessoas às vezes perguntam como que envelhece bem, como que faz para envelhecer bem? Eu falo, olha, já tem que começar muito cedo e além da poupança do banco, tem que fazer poupança de músculo, né? Porque pensando que vai ter uma perda normal, né, aí ao longo da vida, quanto mais você tiver, melhor você vai chegar lá na frente, né? Então, isso é bem relevante. Então, sarcopenia é isso, é basicamente perda da massa, força e função muscular que traz muitas consequências aí. E essa seria a próxima pergunta, quer dizer, quais são as implicações biopsicossociais, vamos falar assim de forma ampla, da sarcopenia no idoso? Você gostaria de pontuar? Eu acho que é um pouco disso, assim. Então, você ir perdendo músculo ao longo da vida vai trazer consequências lá na frente muito ruins. Eu vejo, assim, na prática, as coisas que mais impactam em qualidade de vida mesmo do envelhecimento, o idoso sempre fala, né? O que eu menos quero é depender de alguém. Eu não quero ficar dependente, né? Muitos, às vezes, aí falando um pouquinho mais de cuidados de fim de vida, assim, né? Que a gente fala qual que é seu medo, quais são seus receios, né? Pro envelhecimento, pro final aí
da vida, alguns falam morte, doença, algumas coisas, mas a maioria é depender dos outros, né? Dar trabalho para os meus filhos. E o que basicamente você precisa fazer para não dar trabalho na prática? Ter músculo, né? Ter força muscular, conseguir levantar, ir ao banheiro sozinho, levantar da cadeira, pegar coisas no chão. Então, fazer né, pequenos serviços na casa, pequenos trabalhos na casa. E outra coisa também, né? Falando um pouquinho de implicações. Então, a gente tem uma síndrome na geriatria que chama síndrome de fragilidade. Uhum. E essa síndrome de fragilidade também daria para a gente falar muita coisa sobre ela, mas acho que o cerne da síndrome de fragilidade é a sarcopenia. Né? Então, o idoso sarcopênico futuramente pode se tornar frágil. E a fragilidade em si, além de trazer essas consequências como dependência funcional e tudo, ela tem aumento de mortalidade. É aquele idoso, por exemplo, que interna por um quadro agudo, a Covid, né? Acho que Covid é um ótimo exemplo. Aí a gente viu muita sarcopenia pós-internações, fragilidades pós-internações. Então, é um idoso que vem ali no seu basal e interna por um quadro agudo. O idoso sarcopênico, o idoso frágil, ele, além de demorar mais tempo para voltar para o seu basal, às vezes ele nem volta para o basal. Ele vai tendo uma queda progressiva em termos de autonomia, funcionalidade, saúde como um todo. Nossa. E isso me remete um pouco a essa questão da qualidade de vida, da sobrevida. Você já tem dados, a ciência já tem dados assim mais sólidos sobre como a sarcopenia impacta na sobrevida do idoso? Não, eu acho que não tem estudos ainda exatamente com essa resposta, assim, de quanto esse desfecho. Com esse desfecho, pensando em quanto de massa muscular vai aumentar a sobrevida. Essa informação não tem, porque aí a gente teríamos muitas outras confundidores aí no meio do caminho. Mas o fato o idoso sarcopênico tem maior declínio funcional, tem maior mortalidade, principalmente quando a gente compara desfechos hospitalares, né? Então, o idoso sarcopênico no hospital tem uma mortalidade maior do que o não sarcopênico. Entendi. Isso sim, isso tem dados. Isso já tem dados. E alguma correlação que você possa fazer entre a quantidade de músculos de um idoso e a sua saúde mental? Tem na sua experiência ou em artigos assim que você possa colocar? Isso também tem muito relacionado, né? Especialmente quando a gente fala daí em síndrome de fragilidade. Sim. Não tanto da sarcopenia em si, mas os dados de literatura são muito mais robustos quando a gente fala de fragilidade, quando esse idoso já, digamos assim, a grosso modo, evoluiu da sarcopenia para a fragilidade. A gente chama, inclusive, de fragilidade cognitiva, né? Certo. Porque esses quadros, pensa, se você tem um idoso que tem uma síndrome de fragilidade, então tem uma exaustão, tem uma incapacidade de de concluir suas tarefas, isso está totalmente relacionado com quadros de humor e quadros de impacto cognitivo. Sim. Né? Isso torna a qualidade de vida muito pior, na verdade. Muito pior. Né? Então muito pior. Interessante a gente falar sobre isso. E assim, uma vez o idoso sarcopênico, é possível que ele faça um trabalho de fortalecimento muscular e reverta pelo menos parte deste processo? Todos os nossos esforços são para isso, né? Eu acho que essas doenças que a gente acaba vendo que dependem muito mais do estilo de vida são as mais difíceis de tratar, né? Porque você precisa conscientizar aquela pessoa de que talvez nunca fez atividade física ao longo da vida. E tem até uma certa rejeição, resistência, né? Tem, porque nunca fez. Nunca fez, não sabe o que é. Vou falar agora, preciso fazer. É muito comum eu ouvir isso, mas doutora, eu nunca fiz agora, aos 80 anos. E eu, sim, por favor, é agora, nunca é tarde, né? Não fez a poupança de músculo, tudo bem, mas nunca é tarde para começar. E aí é isso, assim, o que a gente tem para fazer é, primeiro, ingesta proteica,
né? Então, precisa ingerir proteína. É alto até, de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Aí é um ponto legal, porque assim, o idoso, se deixar sem cuidar, ele não ingere isso, De jeito né? nenhum. Porque eles vão perdendo naturalmente o interesse pelos alimentos, e principalmente o jantar. Não sei como que são os seus idosos, mas os que eu atendo, que é uma pequena parcela dos meus pacientes, eles assim substituem facilmente o jantar por uma refeição que eles acham que é mais frugal, mas que no fim das contas quase não tem proteína. Zero proteína. Eu comi uma bolachinha, eu comi um sanduichinho, eu tomei uma sopinha de legumes, tipo zero proteína. E a gente confunde essa alimentação frugal com alimentação saudável, né? Isso é legal a gente até deixar aqui como mensagem, que nem sempre uma refeição leve é necessariamente nutritiva, dependendo do contexto. Se for um indivíduo que vai precisar perder peso, etc. Mas para um sarcopênico, por exemplo, que vai precisar dessa quantidade toda de proteína, a gente quer que essa pessoa coma mais proteína à noite de várias formas, De várias formas. E aí tem algumas coisas para falar com relação a isso que você comentou. Então, o próprio processo de envelhecimento traz dificuldades nesse manejo. Porque é isso, é até o que a gente vai falar num próximo episódio sobre disfagia, né? Então, o idoso, às vezes, começa a ter mais dificuldade para deglutir. A carne é super difícil, né? Mastigação, então dentição. A saúde dentária, né? Conseguir triturar adequadamente a carne, então ele vai deixando de lado. O paladar muda com o envelhecimento, então o gosto da carne passa a ser... Então é muito frequente o idoso falar, não gosto mais de carne, não como muito. E aí outras condições de trato gastrointestinal, enfim. Então, se a gente não para na consulta e... Mais do que isso, até que era outra coisa que eu ia dizer. Então, para tratar a sarcopenia, só o geriatra sozinho, a gente fica dando volta em si mesmo, assim, porque precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Então, eu preciso de uma consulta com o nutricionista, de um acompanhamento com o nutricionista para ajudar nisso, para ver se ele está atingindo essa meta proteica, para dar opções, para pensar sobre suplementação, né? Que acho que isso é bem importante a gente comentar. E preciso do pessoal da educação física, né? Porque eu preciso que esse idoso faça treino resistido. Sim. Então, é muito frequente a gente falar de treino aeróbico, né? Que é importante para a saúde, tudo de fato. Mas nesse contexto, eu preciso de exercício resistido. Então, eu preciso aumentar a massa e força muscular com treino resistido e ingesta de proteína. Sim. É isso que a gente precisa fazer. Então, preciso dos nutricionistas ajudando. Sim, não, que legal. E é isso, né? Quer dizer, uma vez que a gente recebe o idoso com o diagnóstico de sarcopenia e a gente acaba fazendo também avaliação de composição corporal, né? Seja por bioimpedância, por dobra, que eu gosto bastante. É importante a gente, até para eles, assim, a gente vai documentando, né? A evolução deles. E às vezes é mais fácil de sensibilizá-los, né? Então, é uma ferramenta a mais. Agora... Eu tive uma experiência de passar pelo Dr. Bruno Gualano, ali pela turma, né, do Dr. Hamilton Rochel e tudo, e eles estavam, naquele momento que eu estive ali com eles estavam desenvolvendo um grande estudo com idosos frágeis, né, eram de suplementos nutricionais para idosos frágeis. E parece que os resultados foram bastante interessantes, assim, com essa população, inclusive com creatina que até foi assunto do meu pós-doutorado. Eu trabalhei com outro desfecho, mas foi creatina também. E aí eu não sei se você tem essa experiência de usar creatina com seus idosos. Eu acho que, assim, a gente tem muita coisa para fazer, mas não muito pouco em termos de medicamento. Então, eu não tenho um remédio para sarcopenia, né? Não tem a pílulazinha mágica que eu vou tomar e milagrosamente vou ganhar massa, força muscular. Isso não só para o idoso, né? Isso a gente sabe para toda a população. Então, além de ingesta de proteína, além de exercício resistido, a creatina tem tido cada vez mais estudos com creatina em idosos frágeis, idosos sarcopênicos ou idosos população geral, assim. E, inclusive, meta-análises, estudo mostrando resultados muito positivos com creatina. Então, eu tenho usado seguros, assim, relativamente seguro. A maioria dos estudos e meta-análises mostra o benefício da creatina no idoso frágil, geralmente associado a exercício resistido.
Certo. Então, é aquela coisa, só tomar creatina também e achar que vai ter um grande resultado. Infelizmente, não. Eu preciso ter associação com o exercício para ter um resultado positivo. Mas eu uso, sim, creatina no idoso. O idoso pós-internação, o idoso frágil. Eu acho que o único cuidado, assim, que tem que ter é sintoma gastrointestinal, né? Que ela pode ter de efeito colateral. E em termos de insuficiência renal, que muita gente tem medo e tudo, assim, ela é segura, mesmo assim. Lógico, clearance menor que 30, a gente tende a ter ser mais ponderado até com relação à ingesta proteica e tudo, mas pode usar mesmo assim. É só tomar cuidado com dose. Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas em geral, né? Ai, mas creatina não faz mal pro rim? Quer dizer, isso é coisa de 20 anos atrás, a gente já tem bastante informação, né? Sim. Mas fica no imaginário das pessoas essa pergunta, né? E eu sou muito fã da creatina, em quase todos os cenários, assim. Ela é maravilhosa, né? Para pessoas que não comem carne, né? Para atletas nem se fala. E eu tô tendo essa experiência agora também, pessoal, de tomar creatina e ver os benefícios, né? Nossa, vai fazer musculação depois de ter tomado creatina, é mais fácil. Quer dizer, ela realmente tá... O desempenho melhora, né? O desempenho muscular, né? Então pré-treino. Então, um idoso se beneficiaria muito. Super disso, Super, né? também sou super fã. E acho que só lembrar também um pouquinho que a gente tem um imediatismo, às vezes, né? E a creatina, ela demora um pouquinho pra gente ver resultado, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu sempre comento isso, porque às vezes volta, doutora, eu tomei 3 dias, não vi diferença nenhuma. Calma, tem que ter Toma um mês, né? É isso. Tem que ter esse tempo aí para ela agir, né? Sim. E assim, na sua vivência, é muito difícil você convencer um idoso a ir para musculação? Muito. Muito. Deus, e quando vai é tão... Eu até brinco... O caminho de fazer fisioterapia é mais fácil? E geral... não em todos, mas geralmente indicar uma fisioterapia é bem bacana, porque se é um idoso que foi sedentário a vida inteira, eu acho muito difícil que ele não tenha uma dorzinha articular, uma artrose. Então, geralmente, começar com a fisioterapia para ele ter uma melhora da dor, por exemplo, e começar a sentir os benefícios ali do movimento, geralmente é legal fazer isso também. Mas é mudança de estilo de vida, né? Sim. É difícil. É difícil fazer as pessoas mudarem o estilo de vida, criar novos hábitos. E não tem nada melhor, assim, né? Do que fazer atividade física e se alimentar direitinho. Eu falo isso tanto. É o arroz com feijão, bem feito, na verdade, não é? Não tem outro segredo. Claro, né? A creatina ajuda, a gente tem suplementações para ajudar, mas não... Sem o básico... Isso é muito importante, né? Olha, a gente falaria horas sobre isso, mas a gente já está chegando no final desse primeiro episódio, então eu queria saber se você tem uma take-home message, assim, para deixar para o público que está assistindo a gente. Acho que sim. Puxa, pensar numa só é difícil, mas eu acho que primeiro, para os mais jovens, né, lembrarem da poupança de músculo, o quanto que é importante para poder envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. E lembrar da importância, de novo, do básico, né, o arroz com feijão aí, que é praticar atividade física, incluir exercícios resistidos, né, que são exercícios de força, isso é bem importante, para poder garantir aí um envelhecimento saudável. Então, Patrícia, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Em nome da Clínica Move, a gente agradece e agradece também os ouvintes em todas as plataformas. Muito obrigada.